5 segundos, a alegria vai tomar conta do seu sábado. 5, 4, 3, 2, 1. A partir de agora, no Sintonia no Bem. Geração Z. Geração Z. 1 hora de músicas, informações, curiosidades e um papo reto de jovem para jovem. Recomendamos ouvir no volume máximo. E para animar o seu podcast favorito, Júlia Leite. Júlia Leite. Boa tarde, Geração Z. Começamos o nosso primeiro programa depois de virar a chave, né? Então, vamos apresentar aqui quem faz parte da nossa equipe, né? Os nossos locutores maravilhosos. Nós temos... Oi, gente. É isso, sou eu. É Valquíria. Temos a Valquíria. Quem mais, gente? Oi, tudo bem? Sou eu. Meu nome é Luke e eu sou o mais legal daqui. Confia. E, por último, eu, né? Novamente aqui. Max. Graças a Deus, em nome de Jesus. E a Bia. A Bia está assistindo Macha e o Urso. E qual que é o tema do programa de hoje? Fala pra gente, Max. Você que gostou do título? Uai, porque tem que ser... Porque você é novo. Não, eu não sou tão novo. Aqui, ó, ele é mais novo que eu, uai. Passa a bola pro coleguinha. Qual que é o tema, Morali? O tema é: existe vida fora da Terra? Os famosos Não, ETs. ET? O tema não é esse. Ah, tá, desculpa aí. Opa! O tema é: existem ETs? Aí faz a Isso. carinha. Oh my God. Então. Que a é gente teoricamente a mesma coisa, né? Mas não é. Ah, desculpa aí, viu, Júlia? Não. E a gente vai falar hoje sobre a pluralidade dos mundos habitados. Obrigada. A gente vai falar sobre a pluralidade dos mundos habitados, que significa o quê? Hein, Morali, que você falou aí? Oi? O que você falou que era? Se existe vida fora da Terra? E existe? Uai, isso que vamos discutir hoje. Nossa. Então, nós temos aqui a questão 55 do Livro dos Espíritos, né? Que a gente estava lendo agora há pouco no nosso estudo. Inclusive, nosso estudo, gente, todo dia começa às 4 da tarde, 16 horas, vem até às 5h40, mais ou menos, 17h45. Venham participar, pelo amor de Deus. Menos iluminar. Exatamente, precisamos de luz, precisamos de ajuda. Então vamos ler a questão 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os age no planeta que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nós recriarem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. O que vocês entenderam, gente? Resumindo bem o que essa questão falou, sim. Então a questão pergunta, né, basicamente, em outras palavras, se os outros planetas aqui no universo, eles têm vida também. E a resposta que o Livro dos Espíritos dá, Sim. tem vida. E eles falam ainda que não haveria possibilidade, né, de um universo tão enorme. E hoje em dia a gente nem acredita em apenas um universo, nós acreditamos em multiverso, né?
Existem vários outros universos, como explica a ciência hoje em dia. Então, a gente nem conhece tudo, é imenso mesmo. Não haveria possibilidade de um universo tão grande ter vida só num planetinha pequenininho. Tanto a é Terra. que na nossa galáxia existem 100 bilhões de planetas assim registrados. E se você for imaginar que existem também outras bilhões de galáxias pelo universo, com provavelmente bilhões de planetas igual ao nosso, né? Então... Sim. E eles ainda falam que... Tá tudo bem, cara? Tá, tudo Parece que você entrou aí no... Desculpa. Modo nerd É minha ativado. cara normal. E eles falam ainda que você acreditar que existe vida apenas no planeta Terra seria sinônimo de vaidade e de egoísmo. Por que Deus faria um universo tão grande, inclusive outros universos, para que apenas a Júlia aqui na Terra, né, existisse e seus amigos? Olha a humildade. A turminha da Ju. Júlia e seus Tipo, amigos. quem é a Júlia, tá ligado? Chocante, que né, vocês Max? Completamente. Tô embasbacado. Também. O que é embasbacado? Chocado. Nossa, chique. Menina. Geração Z Cultura. Tanto é que tem uma famosa fotografia do nosso planeta que chama o Pálito Ponta Azul, que foi tirada em 14 de fevereiro de 1990 pela sonda espacial Voyager, a uma distância recorde de cerca de 6 bilhões de quilômetros do nosso planeta, como parte da série Family Portrait de imagens do Sistema Solar daquele dia. E nessa foto, que ficou muito famosa e gerou muita repercussão e muito debate na insignificância, né, não insignificância, mas como o planeta, assim, o nosso planeta em uma visão geral do universo é tão pequeno, assim, e é difícil você imaginar, assim, que a vida inteligente ou a vida, assim, se restringe só nesse pálido ponto azul do universo, né? E é isso, também acho que seja muito egoísmo pensar que só existe a gente e ponto final. A turminha da Júlia, né? A turminha da Júlia. Mas, oi. Você ia falar alguma coisa que você fez? O pessoal do YouTube, vulgo Lucas, ele mandou. Por que o ser humano ainda não conseguiu estabelecer contato com outras raças e seres vivos? Eu sei essa resposta. Alguém quer responder? Eu posso responder? Pode responder. Você ficou tão empolgada. A mãe estudou, tá? Mas ok. Gente, a gente vai entrar em outras explicações, né? Existem esferas evolutivas do espírito, a gente já está ciente disso, mas também existem esferas evolutivas dos planetas, né? Existem planetas primitivos, prova e expiação, regeneração, planetas felizes e moradas celestiais. Nessa sequência de evolução. Quando você vai para o planeta de primitivo para a prova e expiação, você tem uma matéria densa e ela se desdensifica, ela se transforma em algo mais leve. À medida que você vai mudando de planeta, significa que a sua matéria é menos densa e é compatível com aquele planeta. Porque se sua matéria continua, o planeta não sustenta ela. Então, à medida que a gente vai diminuindo a densidade da nossa matéria, a gente vai caindo certos véus. Ela é muito fofa. Vão caindo certos véus, que cobrem os nossos rostos. Então, por exemplo, a gente vai em Marte, manda sondas para Marte, a gente não consegue detectar nada lá, fala que é um grande deserto. Não, tem matéria lá, tem vida lá, só que a nossa densidade não é capaz e compatível com a densidade daquele planeta para a gente vislumbrar o que está acontecendo ali. Mas todos os planetas dentro da visão espírita são habitados, né? O que muda é porque a gente sabe que o universo é composto por 3 coisas: matéria, espírito e Deus. A matéria, que é o princípio primitivo... Questão 27. Do livro dos Espíritos. A matéria, que é o princípio primitivo, ela não são várias matérias adicionadas, é o mesmo princípio primitivo, só que ele é mutável, ele se transforma. Ele se transforma à medida da nossa evolução e à medida que o mundo e o local onde a gente está inserido
pede pra gente. Não existe lugar vazio no espaço, porque qualquer coisa é nada e nada não existe. Então, não é nada, não é qualquer coisa. Tem uma coisa ali. Se não tem Deus, se não tem Espírito, tem matéria. Entendi. Realmente está escrito desse jeito. Sim. Se não tem... Qualquer nada. Não, qualquer coisa é nada e nada não existe. Me lembrou das aulas de filosofia na escola. Então, a gente não consegue vislumbrar outros seres em outras moradas, porque a gente ainda não tem a evolução e a matéria tão leve para poder fazer essa comunicação. Mas a gente está caminhando para ter, né? A gente está no momento de transição para um planeta de regeneração. O planeta de regeneração, por mais que ele ainda exista mal, o bem é predominante, já é possível a existência de gênios, porque no Prova e Expiação a gente não tem gênio, a gente tem reuniões de informações. No planeta de regeneração tem genialidade, né, que são pessoas que descobrem as coisas, que são capazes de descobrir curas para doenças. Depois desse vão para os mundos felizes, depois dos mundos felizes, moradas celestiais. Jesus, antes de ser enviado para a Terra, ele morava num planeta de morada celestial. Então, assim, é uma evolução muito grande, né? Lógico. Mas, assim, tendo em vista que a gente é eterno, uma hora ou outra a gente vai chegar lá. Vai demorar um pouquinho, mas... Mas eterno, para quem tem eternidade, qualquer tempo é pouca coisa. Verdade. Filosófico. Temos aqui outros recadinhos aqui no YouTube. Temos o Carvalho Filho desejando um abraço a todos e um excelente programa. Obrigada. Obrigado. É nóis. Temos o Nando Freitas. Parabéns, Geração Z, pelo trabalho. A nova programação da Sintonia tá demais. Muito obrigada, né, Claudinho? Graças ao povo do TI. E a Helena Leite, que apagou a mensagem. Mais um beijo. Mas ela mandou. Mas ela- Boa tarde, Geração Z. Ela sempre está presente. chegou né? agora aqui. Boa tarde. Boa tarde. Um beijo. Então, continuando o nosso assunto, retomando o que a gente estava falando antes de respondermos a pergunta do Lucas, a Valquíria não respondemos, eu não falei uma palavra. Mas antes a gente estava falando, né, sobre a existência de vida fora do planeta Terra. Então, como é que pode a ciência, estando estudando há dezenas de anos, a possibilidade de existir vida fora da Terra com os satélites, né, com as viagens espaciais que eles fazem, como é que eles nunca podem ter encontrado vida? Nunca detectou. Se é que existe. E aí? Eu acho que isso se explica pela imensidão do universo, né? Porque tem como é que fala? Muitos locais, assim, que o homem nunca vai chegar perto, e mesmo com todas as tecnologias que possa desenvolver, é impossível, né? Porque o universo é enorme. Então, assim, pode existir uma vida inteligente que também tenha meios de comunicação que possa estar muito longe da gente e que a gente não consiga detectar e nem formar nenhuma comunicação. Ou como Jesus diz, há muitas moradas na casa de meu pai. Exatamente. Isso, exatamente. Adorei a constatação. É, A gata a tá intertextualidade. eu adorei a constatação do Morale, né? O universo é muito grande. Tipo, obviamente. Mas alguma teoria? Eu acho que também tem muito a ver com a questão evolutiva, né? A gente, Isso também. com o grau que a gente vai evoluindo, a gente vai conseguindo. Agora, por exemplo, a gente é um planeta de estágio 2. Quais são as chances? É, exatamente. Né? Nenhuma, né? Quais são as chances? A gente caminha para o progresso, né? Obviamente. Mas eu acho que a gente tem coisas mais... Assim, é interessante estudar sobre, mas existem coisas mais urgentes do que... Sempre falam muito assim, vocês têm coisas mais importantes para se preocupar no momento, na escala evolutiva que vocês estão, do que tentar entender coisas que a gente, às vezes, não tem nem intelecto para compreender. Podem até tentar explicar, mas assim, a gente vai compreender isso? Não, porque não é o momento. Não é o momento, vai chegar a hora. E você, Max, o que você acha que é? Basicamente o que vocês falaram, né? Então tá. Não é o momento ainda. A gente não é evoluído para entender e compreender ainda. O Espiritismo explica, né, essa resposta. Não desse jeito, ninguém perguntou por que a ciência não acha vida. Mas, assim, estudando, encontrei essa explicação.
de que, como a Valkyria disse, existe uma tríade. 3 coisas que compõem o universo, que seria... Deus, matéria e espírito. Espírito, princípio inteligente, matéria, fluido primitivo, e Deus é Deus, né? Todo mundo sabe. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Justo e bom. O resto da resposta que ninguém costuma citar, porque é bem grande. Exatamente. Mas é isso. Então, e a gente, meros mortais, entendemos a matéria por... Sim. Tudo que a gente pega. O nosso próprio entendimento de matéria é limitado, né? Sim. Mas há um tempo atrás, não vou dizer pouco tempo, porque eu não sei quanto tempo, mas é pouco tempo, né? Considerando toda a nossa existência, a ciência descobriu uma coisa chamada éter, que é uma substância, uma matéria, de fato, que não é palpável. Seria invisível aos olhos. Que é o que faz parte do universo. Que é até menor que o átomo, né? Eles achavam que o átomo era a menor coisa, mas aí descobriram o éter, né? Aí eu não sei, que eu sou de humanas, né? Eu faço direito. Mas foi isso mesmo. Foi isso. Que bom. Que é aquilo que faz parte do universo em pontos em que a gente considerava que existisse vácuo. Onde não tem nada, então é vazio. Só que como a gente já descobriu... Nada, qualquer coisa é nada e nada não existe. Caramba. Então, o que é que tem nesse vazio, nesse vácuo do universo? É mesmo um vácuo? Não. Ele é preenchido de uma substância, de matéria. Só que não essa matéria palpável, e sim o éter. E o Espiritismo já conhecia essa matéria. Só que a gente chama de... Fluido cósmico. Cósmico, universal. E quando a gente vai falar da questão de matéria, para diferenciar, a gente fala de fluido primitivo, né? Que no caso remete a origem da matéria, né? Que a gente vai falar que a matéria se transforma. A matéria é a madeira, mas a matéria também é aquilo que você não está vendo no espaço. Meio louco pensar, parece papo de lunático, né? Então, por que é que nós, meros mortais, novamente, não conseguimos ter essa percepção, não conseguimos achar vida fora da Terra, em outros planetas salgadinhos? Por quê? Porque a vida, a existência da matéria, corpo humano, palpável, a matéria não é só isso. Não é só do que é composta a Júlia, de matéria física, como a gente reconhece. Existem vários e vários outros tipos de matéria. E como a Valkyria falou há um tempinho atrás, a matéria que a gente conhece aqui, ela foi muito modificada. E o princípio seria o fluido cósmico. Então, não é somente dessa matéria que se constitui o universo. Há vários outros tipos. Por isso que há vida de diversas formas. E não só em corpo humano, carne e osso, como vemos aqui. E é por esse motivo que a ciência ainda não conseguiu explicar, não conseguiu achar vida em outros planetas. Isso significa que não exista? Jamais. Significa que a gente não vê. Mas nem já tá comendo, Cláudio. Que a gente não vê, não existe. Que nem a Júlia estava explicando, a gente entende por matéria, assim, ó, eu posso tocar, isso é matéria, isso aqui, ó, é alimento orgânico, é matéria, né? É matéria. É matéria. Mas o fluido cósmico, ele é uma matéria, só que em sua forma mais sutil. O nosso corpo, ele é uma matéria muito mais primitivista, né? Se a gente for pensar. Inclusive, a matéria, fluido cósmico, ela é, em certos graus, o que mantém o nosso perispírito, aliás, o nosso espírito conectado ao nosso corpo, né? Mas isso aí são histórias para outras coisas. Mas o que a gente está tentando falar é que a gente não consegue nem compreender e nem visualizar uma matéria da qual a gente não consiga palpar, né? Então, é difícil compreender a vida fora disso e compreender que existem outros seres humanos, entre aspas, sem ser de carne e osso. Essa é a nossa necessidade também de entender tudo, né? A gente está o tempo todo querendo saber. Ah, não, mas só existe se eu ver. Não é o momento. Não é o momento. Eu não vejo. Isso significa que não existe?
Exatamente. Não, quem sou eu na fila do pão? Quando a gente, inclusive, bem lembrado, Julia, no Livro dos Espíritos fala que se o ser humano não tivesse visto peixe nadando debaixo d'água, ele não pensaria que lá existiria um peixe, ele achava que existiria só água. A mesma coisa para mundos habitados. Como ele não vê, ele acha que não existe. Inclusive, assim, a gente não vê o ar, mas aí você vai falar, o ar não existe. Tem gente que fala, né? Aqui, ó, gente, mais comentários. O Nando Freitas mandou: não compreendemos nem entendemos nossos irmãos aqui na Terra, que dirá seres extraterrestres. Nossa, bem colocado. Exatamente. E o Lucas, de novo, mandou... Só querendo complicar a gente, né? Fã ou hater. Aí o Lucas mandou: uma empresa de exploração espacial nos Estados Unidos está tentando levar humanos para Marte e criar uma colônia lá. De acordo com a visão espírita, qual a possibilidade disso dar certo? 0. Então, Calma aí. Levar Eles uma colônia. querem humanos pra Marte. Marte, colonizar Marte. então, né? Só em filme mesmo, gente. Com a visão espírita, a gente tem uma questão que agora, se eu for procurar, vai demorar muito, mas da questão 55 até a 58 são questões falando sobre a pluralidade dos mundos habitados. Então, dentro dessas 4 questões, eu sei contar. Vocês provavelmente vão achar, se não tá ali pertinho, porque é nessa parte mais ou menos do Livro dos Espíritos que a gente acha sobre a pluralidade dos mundos. Isso. Nessa questão, Pode falar, gente. tem uma pergunta que basicamente fala algo parecido, não exatamente dessa forma, mas perguntando se todos os planetas do universo são constituídos da mesma coisa. E a resposta é que não, porque existem formas de vida diferentes. Então, não são constituídos da mesma coisa. Porque o que vale pra gente aqui, a galerinha da Júlia, na Terra, não vale pra galerinha lá do fulaninho de Marte. Exatamente. A matéria, ela se transforma, mas a visão, ela é muito individual, né? E para além de uma visão individualista, a gente tem que pensar que nós vivemos na realidade da matéria que nós estamos. Nossa matéria é adaptada para a Terra, densa, etc. Nossa matéria não é adaptada para um planeta em outro estágio evolutivo ou no mesmo estágio evolutivo, mas não transicionando, né? Então, assim, é meio... Então, para uma resposta do Espiritismo, seria que não são todos os planetas que possuem as mesmas características para a existência da vida. Principalmente vida humana, né? Porque eu posso viver aqui na Terra, não significa que se eu for lá para Saturno vai dar na mesma, né? E sem contar que em planetas de regeneração, para alguns já é permitido certa vislumbração de outras existências em outros planetas e talvez até uma certa visitação, sim, pequena. Tem um comentário aqui do João Henrique. Muito obrigada por estar nos assistindo. Isso aqui é um podcast ou uma janta em live? É a Santa Ceia. A gente está em fase de crescimento, João Henrique. O Nando Freitas mandou outra coisa. Talvez tenhamos novas respostas da ciência, agora com o telescópio. Hã? Em cima tem... Não, já li dele. Desculpa. Tá bom. De novo, talvez tenhamos novas respostas da ciência agora com a chegada do telescópio James Webb. Não sei se é assim que pronuncia. É muito empolgante ver a ciência comprovando coisas que o espiritismo já nos trouxe. Sim. Eu lembro que foi uma vitória o dia que descobriram o éter. Mas sim, né? A gente sabe que à medida que a ciência vai evoluindo, à medida que a espiritualidade nos permite, né, nos inspirar, né, pra gente descobrir muito, com muitas aspas, certas coisas, né? E, assim, a ciência avança à medida que a nossa moral deve avançar também, né? A gente tem que lembrar isso, né? Porque uma ciência que tenta avançar sem moral, ela não vai levar a lugar nenhum e ela nem vai ser ciência propriamente dita, né? Mas com o tempo vai avançando, né? Mas pra gente concluir essa resposta, né, pro Lucas Bueno, qual a possibilidade disso dar certo? A resposta parecida que temos no Livro dos Espíritos é essa aí que a gente comentou. Agora, se vai dar certo, a gente precisa Só o da tempo. ciência. Só o tempo. Eu não conheço o corpo humano e o que ele precisa pra saber se vai dar certo. Então, assim, essa resposta não temos. Eu acho, agora é uma coisa que eu realmente acho, refletindo sobre,
que os nossos recursos, primeiro, que não tem sentido querer fazer isso, tem sentido dentro da gente aqui numa crença, tipo, que não é religiosa, querer desbravar novas terras, porque o ser humano tem disso mesmo. É egoísta e tudo mais. Só que a nossa ciência, mesmo se eu considerasse isso possível, ela ainda assim seria muito limitada. A nossa ciência é muito limitada, né? Então, é isso. Agora tá todo mundo comendo ao mesmo tempo, aí deu ruim. Mas é isso. Continuando, então, vamos voltar para o tema. A gente já falou sobre, né, existência da Amiga, a gente pluralidade nem saiu do tema. Não, pro nome do tema, no caso, tá. eu quis dizer pro título do vídeo. A gente falou sobre a pluralidade dos mundos habitados, mas voltando lá pra... Existem ETs? Então, a gente falou que existe vida, mas existem ETs? O que seriam ETs? ET é a sigla de extraterrestre, né? Sim. E a extra- gente... Não, continua. Oi, fala. Não, tipo, eu acho que extraterrestre, né? Que vive fora da Terra. Mas eles vivem na terra deles. Pois é, né? Pois é. Meu Deus. Mas, assim, eu acho que a concepção de ET, que é muito divulgada pela mídia, assim, em filmes... A cultura pop estragou um pouquinho. É, Ficção exatamente. científica. Aquele ET, assim, com... Zoião. É, o zoião, bocão, dente afiado, O pele Mike verde. Wazowski. É. Então, assim, eu acho que essa concepção de ET é totalmente fictícia e que Vai não que não. condiz. Vai que é um planeta bem distante. Vai que assim, um universo, considerando outro todas as universo. possibilidades, realmente. Mas a gente sabe que provavelmente não existe. Aí existe. Daqui uns anos, talvez. Então, Pois é. mas a gente Vai ficar no sabe, YouTube né, isso, cuidado. que extraterrestres, como o Morali falou... Gente, o que tá acontecendo? Tá me deslocando aqui. A gente sabe que, como o Morali falou, extraterrestre é tudo que tá fora da Terra. Então, existe ET? Existe. Existe. A resposta é sim. Mas a questão é... Vocês querem saber um ET, que é um ET de verdade? Nem eu sei. Beijos. Não está no momento ainda. Pede outra coisa. Eu te darei qualquer coisa. Eu quero saber... Eu quero ver ETs. Pede outra coisa. Vocês já viram essa trend? Senão ninguém deve estar entendendo a gente. Sim, eu vi. Mas é bem engraçado. Depois pesquisem no TikTok. Mas a gente Na tem... rede social vizinha, quer dizer. Inclusive, nós estamos no Instagram, gente. Censura. Sintonia no Bem. A gente também tá no Instagram. A gente tá... O Geração Z tem o próprio Instagram, que o user é gera.açãoz. Vocês podem estar seguindo a gente sempre faz atualizações. Mentira, E onde tá que a muito gente tá parado. ao vivo agora? A gente tá ao vivo no Instagram, no site da rádio, no YouTube e no Facebook. Facebook. E vai ficar gravado no Spotify. Nós temos comentários, Claudinho, em outras redes sociais. E Então você não vai ler. falou, não? Então vai ler. Eu vou ver. Legal, tem. Enfim, gente. Mas... se você entrar agora, não vai ter como ler os antigos. Não, Claudinho, ué, lê lá a gente pra não tá em É só live? subir. O do Instagram Não tá mostrando. É no Sintonia no Bem, não no... não mostra. Quando você entra Perdão. no Instagram, só aparece que você acabou de entrar e os comentários antigos não aparecem. Tá. Gente, mas agora, se vocês quiserem, por exemplo, vocês falam, eu queria muito saber como que é uma vida em outro planeta. A gente tem relatos de... Que pena seria. A gente tem relatos de, tipo assim, como seriam... seres vivos de outros planetas. Agora eu não vou lembrar, mas é um músico e ele tá num planeta um pouco mais evoluído que o nosso. Acho que é de regeneração. E eu lembro que foi na Mocidade. Pode falar. Perdão. Não, perdão. Eu acho que a gente estava na Mocidade. Foi a própria Gil que mostrou pra gente o que seria uma caricatura da casa dele nesse plano. E assim, são... seres humanos. Vou usar seres humanos, mas assim, né, gente? Sim. Seres humanos é o que a gente usa aqui. A gente não sabe o que eles usam lá. São pessoas muito mais altas, com a matéria não tão densa. As casas são muito mais bonitas. Tem registro de cores que a gente nem tem conhecimento. Então, assim, tem tanta coisa que a gente não tem nem noção e capacidade, que é meio até...
fantasioso achar que a gente vai conseguir popular outro planeta com a nossa ciência, que é super primitiva. Né? O Né? Edivan Alves comentou na nossa live do Instagram, falando assim, dizendo que existe outra espécie de vida mais inteligente, imaginem como não seria o espírito em evolução desse corpo imorbil. Não entendi, mas sim. Eu não escutei. Ele Fala falou, mais alto. dizendo que existe outra espécie de vida mais inteligente, imaginem como não seria o espírito em evolução desse corpo imorbil. Sim. Exatamente, A Edivan. gente não sabe Bem de colocado. nada, basicamente. A gente só da gente ter noção de que a matéria ela tá em constante transformação, já dá um boom no nosso cérebro muito gigantesco. O que eu sou agora não seria amanhã. Exatamente. Mas é isso então, gente. O programa acabou, beijo. Não. Já falamos tudo, tchau. A gente, contextualizando aqui o que a gente já falou até agora, falamos então que existe sim Volta. Existe sim, vó. Oi, dona Helena. Vida. Existe sim vida fora da Terra. Existem os famosos ETs, né? Então eu te perguntaria agora, como é que foi a existência da humanidade na Terra? Existia Adão e Eva? Enfim, gente, hoje. Por que você não pode falar isso no microfone? Porque eu acho ridículo. Mas eu lembrei, tipo assim, aí eu fiquei tipo assim, nossa, é engraçado, mas é ruim. Mas enfim, o espiritismo, né? Não acredita que um casal povoou o planeta todo. Nós acreditamos em... Acreditando. Nossa, acreditamos... O espiritismo diz, né? O que eles consideram que é a corrente mais lógica, que o espiritismo ele tem que ter uma lógica, ele tem que ter uma ciência, né? A gente acredita em povos exilados de outros planetas, como eu falei. Os planetas eles estão em constante mudança e quando a sua matéria é muito densa, o planeta não comporta. O que acontece? Você é exilado para outro planeta. A gente acredita em povos exilados e povos que já existiram a partir da evolução dos próprios espíritos primitivos que estavam no planeta anterior. Então, assim, acredita-se que Adão e Eva talvez não fossem Adão e Eva, sim. Talvez não, A gente tem que trabalhar com hipóteses. Mas tá falando. Que eles não seriam uma mulher e um homem, mas sim raças, civilizações. Então, Adão era uma civilização, Eva era outra. Não Assim, uma pessoa. Não, tipo assim, a civilização chamava Eva. Mas aí, né? como essas civilizações surgiram? Você ouviu o que eu tava falando? Perdão. Uma dúvida que eu tô. Eu tava servindo coca pro Eu tava pro tomando Claudinho. coca. Você viu que eu até dei uma culpa do respirada Claudinho. assim, né? Que você foi... Aquele momento, gente, toda vez que acontece uma coisa, é o moralho. Ai, gente. Mas responde aí. É bom que a gente fixe, né? É, bom que reforça pros ouvintes. O mundo primitivo... Ah, muito obrigada ele- por essa gentileza. De nada. Gratidão. O mundo ele é primitivo e ele passa pelo processo de transição para o mundo de prova e expiação. Aí, de novo, ele não vai prestar atenção. Ele que tá me chamando. É sempre culpa do É Claudinho. culpa do Cláudio. Ah, tá. Ai, que loucura. Ele comentou. Aí, Tô prestando atenção. mundo primitivo, espíritos nascem simples e ignorantes, eles reencarnam e eles ainda têm... Eles encarnam a primeira vez e eles ainda têm instintos primitivos. Eles vão para o mundo primitivo. Esse mundo primitivo, ele passa por um processo de transição planetária. Vai para o mundo de prova e expiação, grau 2, que é o grau que a gente está agora. A gente acredita que a povoação aconteceu com esses espíritos primitivos e espíritos exilados. Que são os espíritos que não conseguiram transicionar em outro planeta. Provavelmente um planeta que ia para regeneração, que já era grau 2 e ia para o grau 3. E eles são exilados para um planeta no qual suporta a matéria densa deles. Aí isso povoa Entendi. a Terra. Interessante. Obrigado por explicar de novo.
É nóis. E o comentário do nosso companheiro? Ué. Deixa eu fazer Não tá mostrando aqui não, Cláudio. Eu vi que a imagem aqui, ela no computador aparece depois do que eu estou vendo ali. E aí eu percebi que eu abaixei, peguei uma comida do chão e comi. Mas não foi do chão, gente. É porque eu fiquei pensando, vocês devem achar que eu sou louca. Depois que eu vi que ficou parecendo. Tem um papel aqui embaixo, caiu em cima do papel. Aí eu peguei, entendeu? Não foi no chão. Na sua cabeça é menos pior. Fala aí. Fala aí. Oi, Júlia. O que ele falou? Então, não apareceu pra mim. Você viu, Claudinho? Lucas Bueno falou aqui no YouTube: acredito que a história da raça humana se deu através da evolução do Homo sapiens até o homem de hoje em dia. Assim como hoje habitamos um mundo de prova e expiação que um dia já foi um mundo primitivo. Interessante. Legal. O Edvan fala aqui Não. também. Tô brincando. Mas essa é a lógica Gente, mesmo. pelo né? amor de Deus, a gente conhece ele, tá? Porque toda hora ela tá maltratando o menino em live. Vocês devem achar que a gente é assim com todos os inscritos. O Edvan tá falando aqui no Instagram, sabendo que os mentores estão a vários passos de um ser humano. Tinha outra. Nosso produtor está produzindo muito aqui. Dizendo que existe outra espécie de vida, mesmo inteligente, imagine como não seria o espírito em evolução desse corpo imóvel. Então, aí ele fala, completa embaixo, o Edevan, sabendo que os mentores estão a vários passos de um ser humano, não dá nem para imaginar a inteligência de um ser deste aspecto. Acho que é isso que ele quis escrever aqui. Eu tô traduzindo aqui. Mas ele realmente a gente não consegue, né, mensurar. Porque, assim, é uma evolução muito grande. A gente pode pensar que são só 5 graus planetários, né? Só? Só 5 graus planetários. Aí parece que a gente está mais perto que nunca. Mas Jesus, né? Porque ele veio na evolução que ele estava naquela época. Não na evolução que ele está agora. Ele morava numa morada celestial. Onde era? Sabe? É o planeta em que os espíritos têm contato com coisas inimagináveis. Mas também anos e anos de luta ali na lida para conseguir se evoluir. O Lucas comentou aqui, dislike. O que foi, amigo? Não sei, bateu uma coisa aqui. Me engasguei com um salgado. Desculpa. Inclusive, inclusive, de onde são esses salgados? Esses salgados são da Leila Gomes, gente. Vocês podem estar achando o Instagram dela na nossa página mesmo. Nós seguimos ela. Deixa eu só ver. @Leila Gomes. Leila Gomes Salgados. Ela aceita cartão de crédito, débito, Pix, entregas ou encomendas. Até dinheiro, né? Hã? Até dinheiro ela aceita. Até no dinheiro, você acredita? E esses salgados são impecáveis, gente. Sim. Vale muito a pena. Se você quiser, ela frita na sua festa. E ela Sério? também vende salgados congelados para você aí que quer comprar e fazer um estoque de salgados, porque vale a pena. E ficar fritando a vida inteira, gente. Façam isso. Eu acho que esse é um sonho bem íntimo da Júlia. Muito específico, você tá bem? E quem quiser entrar em contato com ela, o telefone é 649-9655-8420. Qual que é o número, Júlia? 99664. Falou com tanta Amiga. confiança. É 64 99655-8420. Ignorem a Júlia. 9664. Mas é isso, gente. Esses salgados são os melhores de Jataí e região. Então comprem, porque vocês não irão se arrepender. Ainda temos um tempinho de programa. Então ainda vale a pena você pedir agora pra lanchar junto com a gente. Ou uma janta em live, como o João Henrique disse, né? Que a gente só fica comendo aqui na frente. E a coisa mais difícil que tem no programa é comer e falar, né? Mas eu acho que é mais difícil ainda para os nossos ouvintes que estão vendo a gente comer esses salgados maravilhosos. Não podem comer também. É só Não pedir. acha? Só ligar, né? pedir. Só Só ligar. ligar. Vou mandar um WhatsApp aí também, né? Que ela responde. Se você mandar um WhatsApp Sintonia do Bem, a gente passa contato.
Passa? Qual Eu que é nem o número Passa. do Sintonia no Bem? 64 99603 1234. Repetindo, 64 99603 1234. Mande sugestões de músicas Pra gente. pra gente não, que a gente não tem Os mais música. programadores. Mas pra rádio em si, né? Pra web rádio. Pros outros podcasts também. Ah, agora não é mais uma web rádio, é um multicanal. Estamos em várias plataformas. Sim. Gente. Mandar um abraço aqui para todo o pessoal que está no Instagram, está acompanhando a gente aqui. O pessoal está curtindo, está acompanhando e mandando mensagem também pelo Instagram. Então, é uma novidade aqui do programa. Agora, a partir desse programa, né, a gente está no Instagram também, do Sintonia no Nossa, Bem. então a gente que estreou. Não. Você não entendeu. Mas a partir de hoje, o Geração Z também está no Instagram. Muito pesado. O corte seco, Tramontina. Então foi a gente estreou. Não. Mas, gente, essa coisa que o Lucas falou da evolução do homem, ela é uma teoria evolutiva muito racional e que o espiritismo ele não vai de não encontrar ela, né? A gente tem que pensar que o espiritismo não acha que Deus realmente criou o universo em 7 dias e chegou aqui, ai, pilim pim pim, seres humanos. Não foi assim, né? É bem dentro da racionalidade a teoria evolutiva. Mas E o povoamento é aquilo que falou, que não deixa de ser teoria evolutiva também. Mas, de fato, a teoria evolutiva está certa, né? De Aham. acordo com o Espiritismo. Porque, sim, os povos vieram para cá, mas eles foram brotados do nada? Não, né? A gente sabe que não. Que existia uma certa evolução até se chegar nessa matéria, né? Até chegar a modificação a ponto dessa matéria, para que existisse a raça humana. Então, é isso. Sim, que a gente fala de exilados, mas eles não foram exilados e chegaram aqui com 30 anos, eles renasceram. Né? Porque às vezes a gente fala os espíritos exilados, as pessoas acham que, tipo assim, eles aqui. tipo, os velhinhos de 60 anos veio com 60 anos. Não, eles renasceram, né? Sim. Mas, óbvio, a gente não perde o nosso intelecto. Então, eles tinham grau um de intelecto, evolução. um grau de evolução intelectual muito grande. O que aconteceu com eles? Aquilo que a gente falou. Muita evolução intelectual, pouca evolução moral. Inclusive, a ciência tem, né, uma questão do livro dos espíritos. É do livro dos espíritos? Não sei, mas a gente sempre costuma falar ela, então vocês pesquisarem aí, vocês vão achar. Que tem uma, eu acho que é do livro dos espíritos, sim, que tem uma questão que diz que se a ciência disser algo que vá de encontro com o espiritismo, que então a gente deixe a doutrina e siga com a ciência. Kardec disse. Kardec disse. Aonde que ele disse? Ah, sei lá, numa das revistas dele, certo? Tá bom. Mas eu acho que foi no livro dos espíritos mesmo. Acho que foi. Mas não. Mas Vamos chegar não vem lá. ao caso. E para, O importante é a mensagem. e para Gente, nossa, deixa eu falar, cara. Cara. e para nossa Caras. alegria, Caras. até o momento a ciência só veio comprovar o que está escrito no Livro dos Espíritos, né? Sim. Por quê? Porque a doutrina espírita ela é formada de 3 componentes, né? Que seria, como a gente já falou em outros programas. A religiosidade, a ciência e a filosofia. Sim. A gente não tem a filosofia sem a fé na religiosidade e sem o senso crítico, né? Porque senão é uma filosofia cega, ciência sem senso crítico também é fé cega, e ciência por ciência, ela se torna talvez uma possível arma do mal. Ou seja, se estivesse um mais do que o outro, não seria um triângulo, né? E é um triângulo. Então a gente acredita nesses 3 componentes para que haja a doutrina espírita. Ou seja, se um dia a ciência disser algo que vá de encontro, significa que está diferente de algo que a doutrina prega, então a gente está errado. Porque a gente crê muito na ciência. Tem muita gente que acredita até que não, que a doutrina inventa as coisas, que não sei o quê, que é inimiga da ciência, mas não. Todas as vezes em que a ciência decidiu estudar para comprovar que fosse inverídico, né, um fato da doutrina, foi-se provado que era verídico. Como, por exemplo, o éter, que a gente já sabia da existência há muito tempo. Ó, mocota. Que se chama fluido cósmico universal. Por exemplo, a água fluidificada, que foi provado pela ciência que há, de fato, o movimento das partículas, das moléculas, que fazem a estrutura da água ser modificada. Então, são coisas assim que às vezes a gente olha e fala, não tem como explicar.
mas acontece. E a doutrina explica. O bom que eu acho do espiritismo é que não tem misticismo. É tudo muito lógico, tudo muito explicável. Não tem isso de, eu senti no meu coração. Não. Tipo assim... É ciência. É ciência. Por exemplo, quando a gente vai falar de reuniões mediúnicas, as pessoas falam, eu senti no meu coração. Não, é porque você está sofrendo uma influência e isso afeta seus nervos e por isso você está tendo esse sentimento. Não é aquela coisa mística de não sei o que está acontecendo. Ele te explica, eu acho que até mesmo para você entender o processo pelo qual você está passando e ter um melhor desempenho, né? Tudo é muito bem explicado. Porque o espiritismo é também ciência. Até agora há pouco eu postei no meu Instagram, a gente estava estudando e estava falando sobre, o universo, que é o conteúdo de hoje. E estava falando muita coisa sobre o planeta e umas coisas bem de física mesmo. E aí eu postei no meu Instagram falando espiritismo também é ciência, porque de fato é. A gente aprende a ciência, porque é o que compõe, de certa forma, a doutrina. Sim, gente. Temos comentários aqui. O Lucas Bueno, sugestão de música. Fiat Lux, Grupo Luz. Eu acho que já tá na playlist, né? Não sei. O Grupo Luz é também, aqui na rádio. E a Helena Leite, lê aí. Ótimo acompanhar vocês, jovens Z, estudando a doutrina espírita. É ótimo você estar aqui, dona Helena. A gente gosta muito de você também. Com certeza. Muito obrigada, vozinha. Hoje eu saí com a minha avó cedão para comprar sapato e ela me deu 2 sapatos maravilhosos. Então, muito obrigada, estou muito grata. Gratidão, Inclusive, né? eu vim com a bota hoje para comprovar, gente. Não dá para levantar. Calma. Muito bonita, vocês acharam? Uma pegada country, eu gostei, tá na moda. Mas- Pecuária tá logo aí. Temos mais comentários no Instagram? O que vocês acharam desse tema de hoje? Contribuiu para alguma coisa na formação de vocês? Contribuiu pra eu... pra entender mais alguma coisa que a gente não Para sabia eu descobrir ainda. que eu sou um nada. Eu descobri Pra dar que eu aquela ainda crise preciso evoluir existencial. muito para ir para esses planetas superiores aí. Contribuiu para eu voltar a estudar a Gênese, né? Com certeza. A Gênese é a Gênese e o Céu e o Inferno são livros tão subestimados, assim, da codificação. Eles são livros interessantes, gente, assim, é bom. Às vezes a gente tem umas dúvidas e fica procurando no Google, tá no livro. Morelli? Contribuiu porque eu tô começando a aprender sobre o espiritismo esse ano, né? E eu não sabia, assim, que o espiritismo acreditava em vida fora da Terra e também nessa questão que não contraria a ciência e anda junto com a ciência, né? Eu acho isso muito interessante, porque é difícil você ver uma religião que não tenha conflito com a ciência, sabe? Então, achei muito interessante o papo de hoje e deu para aprender bastante coisa. Mas é brincadeira que eu tava falando, que a gente não é ninguém, tá? Vai que tem alguém com problemas psicológicos. Exatamente. Nós somos, sim, pessoas, assim, importantes. que nem- Mas a gente tem que... Não, pode falar. Mas a gente tem que entender que a nossa relevância não é assim tão grande, né? Que eu não sou a preferida de Deus pra ter um planeta aqui só pra mim e o resto ele fez pra decorar, pra eu olhar pro céu e falar que lindo. É isso que a gente tem que entender. Mas existe sim uma certa relevância, mas não maior do que a dos outros. Que nem tem no próprio livro dos Espíritos, fala que a matéria se transforma, mas a percepção que a gente tem sobre a matéria, sobre as cores, sobre os gostos, ela é completamente individual. Porque nós temos jornadas distintas, às vezes compartilhadas através das eras com os mesmos grupos de pessoas, só que a gente tem nossa individualidade, né? E é através dela que a gente se expressa, né? Aqui na Terra. É muito interessante o que você falou da não contrariedade com a ciência, porque eu vejo em muitos locais, às vezes, falando, a Júlia falou agora de, por exemplo, problema psicológico, alguma doença, as pessoas elas se agarram muito na fé. Eu até brinquei com um amigo meu hoje, eu falei, se eu fosse um espírito evoluído, muito evoluído, realmente, através de uma oração muito braba, eu conseguiria ter minha cura. Mas como eu não sou um espírito evoluído, estou na Terra, eu sou densa, às vezes eu vou precisar de um remédio para minha matéria também.
Então, a gente trata os dois, trata a espiritualidade e a nossa matéria em conjunto, não só em questão de doença, em questão de tudo, né? A gente, que nem a gente fala, a gente tem que pôr o pezinho no chão, então a gente está encarnado, a gente tem aqui, né? Precisa ser mais humilde. Humildade. Tanto problema para resolver aqui na cidade, o povo perguntando dá licença. Até porque a ciência foi um presente, né, do plano espiritual. Sim. É uma coisa que existe lá. E a gente recebeu parte dessa ciência para bem comum, né? Para nos ajudar. Quem é a Mas gente? não é nosso, não foi a Júlia que criou. E quem é a gente para recusar um presente tão bonito? Se lá eles usam, a gente está se achando tão importante para não precisar da ciência, para não precisar da medicina, de outras práticas assim que às vezes são negligenciadas, né? A gente pode caminhar junto com estudos filosóficos, com estudos religiosos e científicos, que é a proposta do Espiritismo. A gente tem a parte científica, né, falando dos átomos, do éter. A gente tem a parte filosófica falando que nada o quê? Não existe alguma coisa, porque alguma coisa é nada e nada não existe. E vocês entenderam alguma coisa? Nada. Não, nada não existe. Nada não existe. E a gente tem a parte da religião, né? Que a gente acredita em um ser supremo, na espiritualidade. E é isso. Então somos uma doutrina maravilhosa, inclusive, me ajuda muito. O Consolador, né? Consola bastante. Esclarece muita coisa. Vocês acham que Consolador mesmo para vocês consola em alguma coisa? Quando vocês estão assim num momento difícil, o Espiritismo ajuda? Com certeza. Gente, o que é isso? Não, amiga, ajuda. Não, mas com certeza ajuda. Ajuda. Eu sou prova viva disso. De que quando eu estou em um momento muito difícil, vai pesquisar uma palestra, vai pesquisar uma música legal do Grupo Luz, inclusive. Entra na nossa playlist E no ajuda. YouTube e assiste um vídeo nosso. Quando você acha que E você não é deixa o nada, like. que você não é importante, você abre o livro dos Espíritos, está lá. Você O livro dos Espíritos é tipo assim, você não é importante, mas você faz diferença. E sai. Que não tem mais explicação. Que horror. Quando foi que disseram que a gente não é importante, Valquíria? Tá bem, cara. A gente leu 30 questões que falaram exatamente. Não falaram. Valquíria. Meu Deus, o povo de outras religiões que tá assistindo a gente. Não falaram que a gente não é importante. Deus me livre. A pausa. Não falaram, gente. Falaram, Max? Você tava aqui, falaram que a gente não é importante? Max? Oi? De certa forma. Tô brincando. Não, gente. Não, Brincadeiras falou à não, parte. gente. Não tenho crises existenciais, pelo amor de Deus, depois desse programa. Não, é porque, tipo assim, às vezes o nosso ego faz a gente se achar muito importante, né? Sim, mas importância existe. Como eu falei, Deus me livre se alguém tiver alguma crise por causa disso. Mas o que a gente tem que entender é que a gente sim tem alguma relevância no universo como um todo. Porque se não tivesse, Deus não teria me criado. Ele me criou desta forma e Ele me ama desta forma. Ele quis que eu existisse. Então, existe relevância. A Júlia tem relevância no universo. Mas a relevância dela não é maior do que a da Valquíria. Não é maior que a dos nossos irmãos de outro planeta. Porque estamos todos no mesmo mundo, no mesmo universo, no mesmo patamar evolutivo. Com certeza não. Olha Jesus lá e Júlia não é nem aqui, é mais abaixo ainda. Mas Deus nos ama do mesmo jeito, porque Ele criou ambos. Então, a nossa relevância é existente. Só não é tão enorme quanto às vezes a gente pensa ser, né? Não sou a... Não é levar tanto ego, né? Vaidade é bem errado, gente. Não tem. É pecado. É triste. A gente não acredita em pecado, mas a gente acredita que é errado. Expressões já se tornaram expressões populares. Eu acho que nem tem tanto peso católico. Fala aí, Claudinho, você quer falar alguma coisa? Não, só tô lendo aqui as mensagens aqui anteriores do YouTube e tô vendo uma aqui que resume muito bem tudo isso que a gente está falando aqui hoje, que é do Nando Freitas. Nós não compreendemos nem entendemos nossos irmãos aqui na Terra. Quem dirá seres extraterrestres? Então,
que eu vejo nessa mensagem aqui que resume basicamente tudo que a gente está falando? E até completando aí o que a Júlia acabou de dizer, a gente tem que tomar cuidado que a gente não é aquele super importante que a gente julga ser aqui na Terra, mas também a gente tem a nossa importância aqui na Terra. Então, a gente tem que entender isso, que até a formiguinha, ela tem o trabalho dela, que é importante. A abelha, né, eu acho que você até que já passou o filme, se não existissem as abelhas, não ia existir plantas, não ia destruir as florestas e acabar. Uma abelha, agora imagine uma pessoa, um ser. Então, ele tem a sua importância dentro da família, tem importância dentro da sociedade, ele tem importância dentro do meio que ele está. E a gente tem que ser importante. Mas, primeiro, a gente também tem que importar com as outras pessoas. Né? Como diz Jesus, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, se ame. Mostre o que você veio fazer aqui na Terra e ame o seu próximo. E o seu próximo pode estar aqui na Terra ou não. Então, a gente sabe que existem outros mundos e o que o Nando fala aqui, que eu achei interessante, é que a gente não está apto ainda para entender a grandeza de Deus. Então, a gente não consegue... Por mais que a gente tente aqui num programa tentar explicar isso, a gente não vai conseguir nunca. Por quê? Porque a gente não tem nem as palavras exatas ou as palavras ideais para explicar até o pensamento que a gente tem no íntimo. Porque dentro de nós a gente sabe que a gente tem outros seres. Né? Mas fica aquela ideia assim. Igualzinho na postagem lá, é aquele do dedinho colorido, né, do filme ET, ou é apenas um ser de luz que está em outro plano, que também pode ser considerado uma outra morada. Então, na casa do meu pai, existem várias moradas. Então, acho que, resumindo hoje o programa, os ETs, né, a pergunta é... Como é que é? Será que... Existem ETs? Existem ETs, né? Gente, o tema é fácil. Então, o resumo acho que é assim, não da forma que a gente pensa. Inclusive, nós temos uma palestra sobre amor, né? Acho que foi feita na quarta-feira. Na segunda passada. Pela Giulena Rosa, né? Tá aí salva no YouTube, Sintonia no Bem, que fala muito sobre esse amar ao próximo que você estava falando. Que amar ao próximo perto de mim, amar a Valquíria que está do meu lado, é fácil. Que a gente... Certeza. Não, desculpa, eu falei errado. Amar... Ai, gente. Amar a Valquíria que está aqui, que não convive comigo na minha casa todo dia, é fácil. Agora, amar minha mãe, amar o meu irmão em todos os momentos, fica mais difícil, né? A gente está convivendo o tempo todo. A gente briga bastante. Mas, né? Amar todo mundo. Mas amar o próximo, que é com quem a gente tem mais afinidade, é facíssimo. Agora, amar o outro, o Zezinho da esquina, que às vezes me xinga na rua, tem que amar, né, gente? Fazer o quê? Gente, no Facebook, a Eva Ferreira mandou um boa noite. Boa Boa noite. Boa noite, Eva Ferreira. Um beijo, mas... E o Edivan também, o Edevan, né, Alves, tá aqui, gostei muito da live. Opa! Gostei Quebrou muito da live de vocês. Quanta sabedoria. Então, é o que o Edivan escreveu aqui no Instagram. Ficamos muito gratos, porque a gente estudou bastante para falar sobre esse tema. Tivemos um problema com o convidado de hoje. Ele nem foi convidado. Gente, não precisava dar detalhes, sabe? Tivemos um problema com o convidado de hoje, que não veio, né, no caso. E a gente teve que... A gente sabia do convidado. A gente sabia do convidado, só ele que não, né? Sabia. A gente esqueceu, né? Um achou que o outro tinha, o outro achou que um tinha convidado, e aí acabou que ninguém convidou. E aí nós ficamos sem ele aqui hoje.
a gente teria convidado um físico, que é espírita, inclusive. Seria um bate-papo maravilhoso, mas acredito que esse aqui foi também. A gente estudou bastante, teve que se virar nos 30 para a gente saber falar desse tema de forma que fosse clara para vocês. E eu dou a proposta, a sugestão de ter mais um programa sobre esse assunto, agora com um físico, né? Temos vários físicos espíritas aqui na casa, né? Esse assunto não se esgota aqui, né? Porque seria muito interessante ter a visão de um físico para falar dos astros, para falar do universo, assim, de forma específica, seria bem da hora. Existem ETs, parte 2. O inimigo agora é outro. Mas estamos dando encerramento aqui ao programa, né? Já até passou um pouquinho, a gente não viu a hora correndo. Já falamos o que a gente achou, né, do programa, então não vamos ter que repetir. Comprem os salgados da Leila, que é qual número? Eu tenho que olhar, tá vendo? Dia 4. E mandem mensagens, né? Sugestões de músicas, sugestões de temas, sugestões de convidados e mensagens, perguntas, ou se a gente ajudou vocês de alguma forma, se o Sintonia ajudou vocês de alguma forma, no WhatsApp aí do Sintonia no Bem, que é 64996031234. 64996031234. Um feedback nunca fez mal pra ninguém. Agora, gente, a Leila, repetindo O número. Não, eu ia falar o contato dela do Instagram também. Então fala. Enfim, repetindo a arroba da Leila. Leila Gomes Salgados. Ela que já está em Goiás, aceita débito, crédito, Pix, até dinheiro, né? Como os ancestrais faziam. Como os incas e os maias, os aztecas usavam. E o número dela é 649-9655-8420. Repetindo, 649-9655-8420. E o que ela combina, ela entrega na hora. Na hora. E chega quentinho, gente. Uma delícia. Os melhores salgados de Jataí, região. Comprem, vocês não vão se arrepender. Então, muito obrigada a vocês, né? Que estudaram bastante para fazer esse bate-papo rolar, né? Fico grata. De nada. São muito fofinhos, gente. Chegaram aqui, você tinha até citação, não uma referência. Sei. Lógico. Sou top demais. Você viu? Eu gostei muito do tema que ele usou. O pálido ponto azul. Mas muito obrigada. Obrigada ao Claudinho também, que participou hoje com a gente, trazendo comentários muito importantes e relevantes. Eu que agradeço mais essa vez aqui com vocês. E estaremos juntos novamente no próximo sábado, a partir das 18 horas, aqui no Sintonia no Bem. E obrigada também, só um segundo, aos nossos ouvintes, que é quem fazem esse programa acontecer, né? Quem fazem as perguntas, quem estão aqui nos acompanhando, quem se inscreve, quem doa dinheiro para a Sintonia e para a Casa Espírita Allan Kardec. Então, muito obrigada para vocês. Um beijo e até a próxima. Olha, lembrando em doar dinheiro para a Sintonia, a gente tem camiseta, viu, gente? Se vocês quiserem a camiseta exclusiva, a gente está fazendo já os pedidos. Os pedidos até que dia? Acho que até durante a semana. Não vai parar os pedidos, né? Essa primeira leva, o pessoal vai ganhar, é nessa próxima semana. Gente, quinto dia útil. Maravilhosas. São bonitas, né, gente? Eu achei lindo. Gente, é só mandar um WhatsApp lá Aquela branca com roxa, gosto. Aquela roxa com branca. Aquela azul, tinha uma azul também. É bonita, mas eu preferi muito a roxa. Eu quero comprar, mas eu preciso receber meu dinheiro. Eu também quero muito comprar, inclusive deixando um apelo aos meus familiares que estão me escutando. Se alguém quiser me presentear. Um beijo pra vocês. Gente. Tchau, gente. Um beijo, gente. Tchau. Até mais.